Aqui, vou comentar um fato que eu gostei do que ele comentou, é o seguinte, há muitos anos, de uns anos para cá, eu confesso para você o seguinte, uma das maiores lutas que Deus tem colocado no meu coração, no nosso meio hoje, olha, nós aprendemos muito bem a lidar com o demônio. Aparece um endemoniado numa reunião, aparece um endemoniado numa igreja, olha, a gente já não dá nem mais conversa para ele. Antigamente a gente ainda gostava de conversar, qual é o seu nome, não sei o quê, o que você fez, quantas obras, não sei o quê. Bom, hoje a gente tem que lidar realmente, que a Bíblia fala que a gente luta contra potestades, e uma grande potestade que nós temos no nosso meio, muitas vezes, é a religiosidade, o espírito de religiosidade. Então eu vou dar um exemplo para você, que a graça ela é tão leve viver na graça do Senhor, aquele negócio de você estar em paz com Deus e ter um coração pacificado, muda tudo. Então eu queria levar num ponto pelo seguinte, pessoas criam regras de oração. E se não faz, está em pecado. Então eu vou dar um exemplo para você. Se você está lá com sua esposa, vão orar, não estou afim de orar não. Você está em pecado, o pastor falou que você não orar comigo. Coisas assim que a gente tem que aprender que relacionamento com Deus não é aquela entidade que está lá em cima, mas é aquele Deus que está aqui ao meu lado. E que muitas vezes a gente precisa se soltar e conversar com ele como se ele estivesse sentado na cadeira do meu lado. Mas agora é isso, agora é o seguinte, se alguém convidar você para orar, né, você que está nos escutando aí, se alguém convidar você para orar, não responda assim. Você fala, não, eu vou orar com você, que a oração vai ser uma coisa boa, né? Mas minha filhinha... A gente, de repente, porque orar sempre vai ser uma coisa boa. Né? Orar, não, vamos orar aqui, uma pessoa evangélica, que conhece a Deus, etc., é transformado. Vamos orar? Vamos orar. Receba a oração. Aliás, eu oro por pessoas que nunca vão em igreja, eu oro por todos os meus alunos de música, eu oro por eles, eu peço a Deus para abençoar as mãos deles. Eu já oro pelo esposo da minha filha, ela está com 4 anos. A gente ora pelos filhos. 99% dos casos, a gente encontrar uma pessoa que nunca foi na igreja, ou não frequenta a igreja, não importa. Se você falar com ele, posso orar por você? Ele na hora, claro. Óbvio, na oração tem Todo poder, mundo Deus abençoa através da nossa vida. Olha, uma coisa que a gente tem que fazer mesmo é treinar os nossos filhos. Vocês falaram num dado momento aí, treinar para orar, treinar. Olha, a verdade é o seguinte, os evangélicos no início da igreja oravam 7 vezes ao dia, paravam. Depois vieram os muçulmanos que acharam que 7 era muito, botaram para 5. Os evangélicos hoje quase que estipularam em 3, né? Agora é 1 só, é uma vez só por dia para orar. Mas aí a gente vai para Paulo, não, nós temos que orar sem cessar, mas às vezes a pessoa não ora sem cessar, não fica orando, não conversa com Deus, ela entra no seu próprio ativismo, e está aí um outro inimigo da oração, que é o ativismo, a gente substituir a oração pelo ativismo. Não, eu estou trabalhando no reino de Deus, eu não preciso orar. Aliás, Lutero ensinou para a gente uma coisa interessante sobre isso. O auxiliar dele chega para ele e diz, olha, nossa agenda está cheia hoje, não vai dar para orar 3 horas. Eu falei, não, nós vamos orar 4, vamos orar uma a mais, que é para a gente poder conseguir realizar o que nós temos que fazer. Então eu falo assim, que o exemplo da oração é fundamental. Esses dias o pastor Charles deu uma palestra sobre mudanças, e ele citou um negócio muito interessante que eu anotei e guardo aqui na minha Bíblia. Foi eu mesmo. Ele fez aí, foi você mesmo. Ele falou sobre treinamento. Aí disse assim, e treinamento é o seguinte, eu faço e você vê. Né? Segunda parte, eu faço e você me ajuda. Terceiro, você faz e eu te ajudo. Depois, você faz e eu te observo. Depois, você faz. Então, fantástico esse conceito. Até para a oração, né? Até para a oração. Vida prática de oração. Ou seja, a gente vai orando e leva o nosso filho junto. E vai orando. Você vai orar por alguém, vai ler a palavra de Deus. Filhos espirituais. Isso. Começa a colocar a pessoa perto de você. Eu me lembro, esses dias recebi um amigo dos Estados Unidos e ele não é cristão, não tem o hábito de orar. Então, na primeira refeição que nós tomamos, vamos orar. Ele já estava comendo. Eu falei, não, vamos parar para orar. A segunda refeição, ele já ficou parado. Na terceira refeição, ele já estendeu a mão para mim já para orar.
Ele já sabia que a gente ia orar. E foi assim até ir embora, entendeu? A prática cria o hábito. A prática vai criando o hábito na nossa vida, né? E a gente, assim, realmente você falou que precisava mais um programa para isso. E é verdade, porque nós temos as histórias dos grandes avivamentos que começaram Com oração. com uma ou duas pessoas se dedicando à oração. Temos tantas questões da Inglaterra, a Revolução Francesa, tantas questões de guerras que foram resolvidas com oração. Então nós precisamos orar. Orar pela nossa nação, orar pelos governos, não amaldiçoar. Não, nunca. Sempre abençoar e orar. Orar por aqueles que nos perseguem. Jesus disse algo interessantíssimo. Você deve orar por aquele que te persegue. Se tem alguém que é seu inimigo, que não gosta de você declaradamente, ora por ele. Peça a Deus para abençoar a vida dele. Eu oro até se o senhor tiver alguém me perseguindo, e a oração, tiver algum inimigo, abençoa ele. Mas também tem que explicar, porque a oração é pedir para Deus abençoar. Porque às vezes alguns, já ouvi isso, já ouvi. Não, eu oro, Senhor, leva ele, promove o irmão, mata ele, Senhor, porque ele está perseguindo. Não. Ou seja, nós temos o conceito de oração feiticeira. Eu lembro que uma vez na Estância Paraíso o Fernando trouxe uma palavra, você lembra? Há muito tempo atrás, uma palavra dura aos pastores. Porque às vezes nós estamos feitiçaria na igreja. Oração contrária. Oração contrária. É um absurdo isso. Senhor, eu te peço aqui que o Senhor tire o atilano do meu caminho, porque ele só está me atrapalhando. Isso é feitiçaria. E interessante que Jesus fala o seguinte, olha, se você faz o que todos os outros fazem, não tem diferença nenhuma. A vossa justiça tem que exceder a dos escribas e fariseus. Porque amar quem vos ama é fácil. Até os incrédulos fazem. E o propósito de oração também, num versículo que a gente conhece muito, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Então, um dos grandes objetivos da oração é que a terra seja sarada. Se eu for orar pelo meu inimigo, é para que a terra seja sarada. Se eu for orar pela minha vida, é para que a minha terra, né, a minha vida esteja diante de Deus para isso. E se eu for orar pela vida de alguém, né, também é para isso. Quer dizer, a motivação da oração ela é muito clara na Bíblia, ela não pode ser feita de uma forma... E nós podemos afirmar algo, nada acontece se não for pela oração. Nada. Quem nos assiste pode Deus perceber isso. né? E ter uma certeza. Nada vai acontecer na vida de alguém se não começar primeiro em oração diante de Deus. E você está falando a vida de alguém, muita gente acha que Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que não se importa com ele. Ah, não, eu vou orar lá com Deus, vou falar com o Eterno, aquele que criou todo o universo? Sim, você pode falar com ele. Atilano. Eu já fiz essa pergunta. Falei, mas são 7 bilhões de pessoas. Se só 1 bilhão estiver orando agora, qual a oração que vai chegar primeiro? Vai chegar todas, porque Deus ouve todas as orações. Deus é todo poderoso. Olha aqui, né? Isaías 57:15 fala um texto interessante. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Olha o que Deus diz. Habito num lugar alto e santo, e também com contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e o coração dos contritos. Então Deus, apesar de estar num alto e sublime trono, Ele também está com aquele contrito de espírito, aquele que ora, aquele que fala com Ele, aquele que pede, porque Ele é Deus. Deus, Ele é onipresente, Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas. E Ele sabe o que passa no nosso coração, as nossas necessidades. Deus ouve a nossa oração, Deus ouve a sua oração, Deus ouve a sua oração. Amém. Para nós orarmos. Agora é interessante aqui, olha, tem alguns conceitos sobre oração. Tiago 1,16 diz assim, 5,16 diz assim, ó, o Senhor, essa oração, peraí, começa no 14. Se algum de vocês estiver doente, que chame os presbíteros da igreja, façam oração e unjam com óleo, em nome do Senhor, e essa pessoa será curada. Depois no 15, essa oração feita com fé salvará a pessoa doente, e o Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Ele continua, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Aí ele diz, a oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Muito efeito. Então aqui tem a gente precisa, mas a oração de uma pessoa obediente a Deus
Então a pessoa precisa também, não é só sair orando por aí, porque nós temos exemplo na Bíblia de 2 homens que achavam que podiam fazer isso e falaram, não, nós vimos Paulo orar e nós vamos orar como eles. E entraram numa situação onde tinham um endemoniado e tomaram uma surra e foram envergonhados. Então a oração não é algo que pode ser negociado ou vendido. Sabe por que isso? Eles não estavam orando em nome de alguém. Por exemplo, já pensou eu vou representar a Coca-Cola. Eu não trabalho na Coca-Cola, não sou da Coca-Cola, nunca trabalhei na Coca-Cola. Eu não posso chegar, olha, eu vim aqui nessa reunião. Você só fez propaganda, verdade? Eu só fiz propaganda. Eu vim, não precisa não. Eu vim aqui representar a Coca-Cola nessa reunião. Eu falei, mas quem é você? Você trabalha? Não tenho nada a ver com... Não tem sentido. Então, muita gente, às vezes, se achega a Deus, mas Deus já falou que a gente tem que chegar em nome de quem? Em nome de Jesus. Quem nos deu essa liberdade de orar e falar com Deus foi Jesus. Então, nós falamos em nome de Jesus. Falou, olha, por isso que a gente ora, fala tudo aquilo na oração e diz no final, em nome de Jesus. Por isso que a gente expulsa o demônio, em nome de Jesus. É por isso que a gente ora pelos enfermos e pede a cura, em nome de Jesus. Tudo é em nome de Jesus. Então, Charles, queria comentar um fato interessante também em oração, é o seguinte. E nós vamos terminar com em Filipenses 4... Paulo fala isso, Filipenses 4, versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam de tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ações de graça. Em Colossenses ele fala de novo, Colossenses 4, 2. Perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Esse é um ponto importante que outro dia eu comentei com uma pessoa e é uma realidade. Se a gente fica só orando, pedindo, isso vira neurose. Nós temos que aprender, ao mesmo tempo, a orar e agradecer a Deus. Falar, Deus, olha, eu estou precisando disso, Deus. Mas, olha, louvado seja o teu nome, eu te agradeço pelo teu cuidado na minha vida. Graças a Deus é um momento que você se entrega a Ele e deixa Ele operar. Isso é uma cilada que muitas vezes tem, que muita gente entra, talvez, numa reunião de oração, ou outras coisas assim, e não para, sempre pedindo pela mesma coisa, e quando acontece, entra em crise. Deus, tem algo errado, eu estou em pecado, ou então a minha mulher está em pecado, ou então meu filho está em pecado, e começa essa neurose. Aprenda a usar ações de graça. Deus, nós te adoramos. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor fez. Amém. É o mesmo texto que eu ia terminar, então é o mesmo Espírito. E em Pedro 3, versículo 7, diz que se você, homem, tratar mal a sua mulher, a sua esposa, sua oração não será aceita diante de Deus. Então, também tem aquilo que traz temor ao coração. Mas bom, que você tenha uma vida de oração, que essa oração te aproxime de Deus. Esse é o único propósito. Então, pratique a oração, tenha uma vida de oração, ore por tudo. E Deus vai surpreender você. Até a próxima, até o nosso próximo bate-papo, que Deus te abençoe. Nós vamos encerrar com uma oração cantada. Também podemos, né, Tilano? O Senhor vem encher-nos com teu amor para o mundo agitado esquecer. Cada dia a sua vida viver, nossas vidas depois transformar, refrigério pra alma nos dar. E agora com outros irmãos nos unimos aqui